Estou aí iniciando essa gravação, então, para falar para vocês a respeito dos arquétipos do elemento fogo, dos arcanos menores, do tarô vibracional, comparados aí com os de Oswald e seu significado pela numerologia cabalística. Então, aqui, lado direito, vocês veem aí os arquétipos do tarô vibracional, que iniciam no número 23 e vão até o 36, começando aqui com o Rei das Varas, seguindo a Rainha das Varas, Cavaleiro das Varas, tarô vibracional, feito no modelo tarô vibracional, onde vocês vão ver um grande diferencial dele aqui, como se ele estivesse segurando uma daquelas varas olímpicas da modalidade de salto olímpico, tá certo? Então vai seguindo aí, depois com as outras mais próximo do rei, aqui mais fortes as cartas, tá certo? Referentes a esses arquétipos aqui. Possui aí no tarô vibracional, né, como grande diferencial, né, grande parte das partes, nem todas que as da corte, fica complicado nós enchermos aí de detalhes nos fundos, porque senão atrapalha os detalhes pertinentes às cartas, né? Mas agora, os outros arquétipos que não fazem parte da corte, né? Obviamente todos eles possuem um fundo, esse fundo que lembra uma selva, né? Iluminada com poderosos raios do sol aí, tá certo? Tá? Então agora vamos para a próxima página, referente ao Rei das Varas, tá? Ele possui aí um determinado significado na numerologia cabalística, né? É o arquétipo da liderança, das novas ideias, das grandes mudanças na vida. Apresenta um homem do campo, bom e austero, pessoa bem intencionada e honesta, mostra ainda que, se tiver vontade e fé, poderá encontrar um grande protetor que tudo fará por você. Então, na verdade, pode mostrar tanto para a pessoa, né, que vem fazer o mapa com a gente e tal, se aparece e tal, dependendo de onde aparecer esse arquétipo aí, né? Ou enfim, numa tiragem de tarô também, de repente, onde aparecer, certo? Como da própria pessoa, porque muitas vezes um rei, né, ele precisa um orientador espiritual a quem se consultar, né? Seja ele no mundo terreno, seja ele no mundo extraterreno, tá certo? Porque ninguém sabe, ninguém tem prova que aquelas informações que chegam à mente de uma pessoa, né, não vem do mundo extrafísico de algum lugar, entendeu? E muitas vezes um rei, ele se torna um rei justamente porque ele pensa fora da caixinha, fora do contexto geral, daquele lugar onde ele está inserido, entendeu? E aí ele vem a se tornar um rei, certo? Independente de onde chegam essas informações que chegam até ele, certo? Tá? Certo? Chegam informações diferenciadas até ele, ou muitas vezes, claro, ele acaba sendo um rei aí por herança de algum reinado pronto, certo? Mas, obviamente, né, ele possui aí as suas diferenças com relação ao de Oswald, né? Certo? Não vou entrar em muitos detalhes aqui para o vídeo não ficar longo, mas só de ver que do de Oswald, o rei de Oswald, além de estar escrito em francês aqui, que eu nem vou ler, tá? Aí tem a ponta do bastão, né? Que é meio pontiaguda, é como se fosse uma arma, né? Já o rei aqui do tarô vibracional, né? Ele já não porta esse bastão na mão, só que ele deixa um bastão ao alcance dele ali, só que é um bastão que tem uma espécie de luminária, né? Na ponta, é como se ele tivesse a capacidade de iluminar as outras, na verdade, de pegar aquele bastão quando ele bem entender e iluminar, obviamente, os seus súditos, o seu reinado, tá certo? Então, na verdade, é um significado um pouco mais sutil, e também ele tem, obviamente, a lua aqui, tem o sol, tem outras aspectações astrológicas, né? Além, sim, também de ter um fundo e demais aspectações aí, características, digamos assim, que lembram aí o elemento fogo, tá certo? Então vamos para a próxima carta aqui, que é a Rainha das Varas, tá? A Rainha das Varas, tá aqui ela, que é uma mandala astrológica, tal, né? Mesma questão parecida com o Rei das Varas, que eu expliquei anteriormente lá, tá certo? Só que a Rainha das Varas, né, ela possui aqui uma vara com fogo, né, na ponta, de modo a denotar que ela tem o poder de iluminar os seus súditos, né, com essa tocha aqui com a qual ela se apresenta, tá certo? Então, ela é o símbolo de um nascimento em posição elevada ou da proteção de uma senhora de alta sociedade. Demonstra também a força da imaginação, da constância e da objetividade, né? Comparado aqui com a representante dela no tarô de Oswald, a gente vê aqui que dentro
tarô vibracional, né, ela foi redesenhada, né, de modo a transmitir mais energia, né, e obviamente também ter um fundo que lembra muito mais o elemento fogo do que a outra do tarô de Osovir, tá certo? Vamos agora ao número 25, tá? 25, que é o Cavaleiro das Varas, tá? Pode ver aqui que também ele apresenta muito mais energia do que o outro do tarô de Osovir, tá certo? Sendo que também ele possui uma espécie de vara iluminada e energizante também, com o objetivo de energizar a tribo do rei dele, tá certo? E, obviamente, essa vara aqui, ela se assemelha, passa a se assemelhar com uma vara de salto olímpico, algo que vocês verão mais saliente a partir dos próximos arquétipos, tá certo? Então, esse arquétipo aqui significa partida, mudança, fuga, separação, abandono. É algo que vem rápido, né? Porque tudo vem a cavalo é rápido, né? Pode também representar mudança de casa, de emprego, de ambiente, busca de novos horizontes. O ser não deve se esquecer que, tanto no bem como no mal, todo trabalho produz frutos. E também é importante lembrar que algumas vezes mudanças ocorrem para que algo melhor possa surgir, certo? Então, vamos aí para o próximo arquétipo aqui, que é o Valete das Varas, tá? Já o Valete das Varas, ele se apresenta no tarô vibracional de uma forma muito mais energizante, né? Justamente é um atleta propriamente dito, usando sua vara para saltar a grandes altitudes, né? Ao contrário do outro de Osovir, né? Que é um arquétipo um pouco mais apagado em termos de energia, né? Um arquétipo mais calminho, assim, tá certo? Não possui, digamos, a influência energizante que tem o arquétipo do tarô vibracional, tá certo? Então, ele pressagia grande agitação e inquietação. Este arquétipo denota aviso, advertência, ao lado de uma figura feminina, denuncia êxito nos empreendimentos, né? E, obviamente, um homem ao lado de uma mulher, ele tem um equilíbrio de energias, enfim, né? Que vem a facilitar aí esse êxito aí nos seus empreendimentos, no caso do Jack of Wands, que na verdade é o valete das varas, tá certo? Ao lado de uma figura masculina, mostrará que alguém falará por ele, né? Alguém pode se substituir. Seguido do escravo da taça, indica existência de um rival perigoso, tá certo? Então, na verdade, escravo da taça, na verdade, seria o valete, tá? Escravo da taça, isso aqui seria, ó, valete. As taças, tá? Que seria no vibracional é esse, né? Escravo das varas. Ele é substituído pelo, tá? Então, vamos aqui apresentar. Tá? Indica a existência de um rival perigoso, tá certo? Tem que cuidar isso aí também, tá? É o símbolo da ruína por empreendimentos mal calculados e combinações errôneas, tá certo? Mostra também profissões inferiores e mau emprego das faculdades, tá certo? Ou seja, muitas vezes, dependendo da situação que essa carta aparece, a pessoa, né, que está fazendo seu mapa numerológico, está aí numa consulta de tarô, pode indicar para ela assim que ela está sendo subutilizada onde ela está, entendeu? Certo? E também demonstra que o ser deve desconfiar dos interesses egoístas das pessoas que o rodeiam, se não quiser correr o risco de cair na servidão. Normalmente, quando aparece esse arquétipo, as pessoas, às vezes, ela é tão trabalhadora, né, tão bacana, tão boa, que os outros passam a querer usar ela como escravo, certo? Isso é uma coisa que tem que se tomar cuidado também, tá? Agora vamos aqui para 10 varas, que é a carta de número 27, tá? Ele possui 10 varas, como vocês podem ver aqui, certo? Sendo uma carta de energia mais forte que as que vão vir depois, que vão diminuindo gradualmente a sua energia. Por quê? Porque está mais próxima do reinado, tá certo? Vai indo assim até se chegar ao as lá das varas, né? Que obviamente é uma carta que é um arquétipo que pelo fato de ser uma vara sozinha, ela possui um tamanho maior, até pelo fato de representar o as das varas aqui, tá? Vocês podem ver que a vara aqui ela é bem olímpica mesmo, né? Estilo totalmente olímpico, enquanto que a outra do tarô de Osovir tem uma vara com pontas aqui, né? Que denota varas usadas em guerra, né? Enquanto aqui são as varas utilizadas no salto olímpico, tá? Este arquétipo denota prosperidade, ganho êxito. Entretanto, se for seguida de 9 sábios, mostra insucesso e perda de processo. Mostra ainda viagens, empreendimentos que têm toda a probabilidade de êxito e estabilidade, realizações de atos que darão alegria e segurança, estudos bem-sucedidos,
mudança para melhor, e se o ser for artista ou cientista, terá toda a probabilidade de ficar famoso, tá certo? Bem interessante isso aí, né? Vamos agora para a próxima, que é 28, que é a 9 varas, né? Pode ver aqui que tem uma vara a menos aqui, já diminuiu um pouco a energia, está um pouco mais distante do rei, né? Esta carta significa atraso, suspensão, adiamento, demora, obstáculo, contrariedade, sucesso com perigo de estagnação, exigindo mudança de rumos, mostra dinheiro a receber pelo trabalho. Ao lado de 10 moedas, alegria por dinheiro, tá certo? Então, na verdade, aqui também, né, no tarô vibracional, eu tenho que cuidar aqui que, na verdade, ele não é 10 moedas, tá certo? Ele é o 10 medalhas de ouro, tá? 10 medalhas de ouro. Isso aqui também é uma alteração que tem que se fazer, que é uma característica específica do tarô vibracional, certo? Tá? Vocês podem ver, daí depois as cartas aqui, a partir daqui, elas seguem um padrão até o final, né? Com esse fundo aqui de selva, né? Com um sol gritante ao fundo, né? Enquanto que no Deus Alvirte, né? Tem esse fundo mais apagado aqui, que não tem muito significado, tá certo? Aqui já chegamos então na 8 varas, né? Então esta carta significa campo, agricultura, denota bens imóveis, divertimento, alegria, paz e tranquilidade. É sinal de viagens por causa de dinheiro e de grandes negócios. Felicidade certa. Mostra ainda empreendimentos que podem trazer lutas e discussões, porém com um final feliz, certo? Então, vamos aqui para a próxima, né? Que é as 7 varas, a carta de número 30, né? Mesmo padrão, segue ali nas anteriores, então não cabe aqui ter que falar de novo, né? A única coisa aqui que, né? Ela é representada por 7 varas. Pode ver aqui que temos 7 varas olímpicas aqui, né? Significa vou voltar aqui para ter. Significa empreendimentos que trazem grandes lucros, triunfantes, cheios de êxito. Mostra também comércio, troca, negócio, correspondência, conversa, conferência. Se a pergunta se refere ao amor, anuncia fraqueza do ser. Se seguido de 7 medalhas de ouro e 9 varas, mostra abundância de bens e de parentes, a abundância de bens e herança, né, de parentes afastados, tá certo? Na verdade, o 9 varas aqui pode significar também a transição de uma determinada vida. Então, se essa vida que é teu parente fez a transição, né, obviamente, né, em alguns casos acaba te sobrando uma herança, tá certo? Então, agora vamos para a próxima carta. Então, aqui tá a carta de número 31, que é 6 varas, né? A gente pode ver aqui que tem 6 varas e tal, aquele fundo característico já do tarô vibracional para as cartas do elemento fogo, tá? Então, ela pressagia, né, obstáculos, embaraços, atrasos, indecisões e às vezes insucessos nas empresas se houver falta de vontade, firmeza e perseverança. Os obstáculos ou dificuldades podem ser gerados a partir de ações internas, psíquicas, fisiológicas ou metabólicas, ou externas, problemas causados por outras situações imprevistas, acidentes, enganos, tá certo? Isso aqui, claro, referente só à numerologia cabalística em conformidade com o que eu aprendi dentro da numerologia cabalística. Obviamente, se levar em consideração uma busca mais profunda relacionada a essa carta, certo? Terão, obviamente, outras definições, tá certo? Mas daí, enfim, o vídeo ficaria muito longo, tá certo? Isso aí é só resumido na parte da numerologia cabalística, assim como todas as outras que eu estou apresentando aqui, tá certo? Então agora, partindo para a próxima aqui, tá? 5 varas, né? 5 varas aqui, certo? É o arquétipo 32, né? Que significa ouro, riqueza, opulência, luxo, abundância, pressagia, concurso de circunstâncias favoráveis ao êxito das empresas, se a pessoa não exceder o fim de que se propõe. Deve evitar a raiva, o orgulho e as paixões brutais, tá certo? Vamos agora para a próxima carta, que é o 4 varas, tá? Esta, na verdade, não é lâmina, né? Vamos botar a carta aqui, já que é tarô vibracional, a gente fala aqui de cartas, né? 4 varas, tá? Essa carta significa associação, aliança, reunião, contrato, mostra êxitos, empreendimentos em empresas sérias e estáveis. Isso aqui, na verdade, o 4 é um número muito associado à estabilidade, tá certo? E, obviamente, como existe aí
uma questão relacionada à aliança, reunião, contrato, né? Então mostra êxito aí nesses empreendimentos por essa associação, por esse contrato que, em vistas que trará uma certa estabilidade pelo 4, aqui tendo 4 varas, tá certo? Então, vamos agora para a próxima carta. Eu nem vou comparar mais com a Tartaruga de Osolitos, que vocês estão vendo agora que segue praticamente tudo um mesmo padrão aí, né? Tá certo? Embora, sim, as do vibracional, elas se diferenciam pelo fato de possuírem, né, as varas olímpicas, ao invés de simples bastões com pontas, né, que machucam aqui aparentemente, que parecem armas, né, certo? E, obviamente, o fundo também, esse fundo aqui vibrante, aqui, que é uma floresta iluminada aí por poderosos raios do sol, tá certo? Então, agora, vamos aí às 3 varas, né? Que é um arquétipo que mostra perfeição, possibilidade de sucesso, êxito dos empreendimentos, inovações felizes. Espírito de invenção mostra também término de processo com um final feliz. Olha só que bacana, tá? Vamos aí para a próxima carta, que é as 2 varas, né? Mostra sofrimento físico, doença, tristeza, melancolia, desolação, aflição, e a carta da dualidade, das dificuldades, da passividade, mostra ainda a divisão dos empreendimentos e obstáculos imprevistos, tá? Vamos então para a próxima, que seria a última, tá certo? Obviamente, por estar mais longe do rei, né, a carta 36 aqui, teoricamente ela teria que ser mais fraca, só que pelo, né, contrário, assim, ela acaba ganhando mais força. Por quê? Porque ela representa uma transição de mundos, né? Ela representa a transição aqui também do elemento fogo, né? Do reino do elemento fogo para o reino do elemento água, tá certo? Representado pelas taças, né? Então, por isso que, obviamente, é um dos motivos dela representar tanto no Deus Valvirte aqui, quanto no vibracional, né? Bastão, né? Na verdade, aqui seria um simples bastão, né? E aqui no vibracional, né, seria uma vara olímpica mais robusta, uma vara olímpica mais forte, né, correspondente o as das varas, né? Até porque já vem desde o baralho comum aí, que com certeza muitos de vocês já jogaram pôquer, canastra, truco, alguns jogos aí relacionados a cartas comuns, né? Obviamente, vocês já do conhecimento de vocês aí que o As, né, é uma carta que tem um certo poder, né, embora ela não tenha mais poder que a carta do rei, certo? Então, ela denota inteligência, criadora, trabalho útil, êxito, anuncia dinheiro, herança, fortuna, próxima, êxito dos negócios financeiros. Sendo seguida de uma medalha de ouro ou de 7 varas, indica lucro, grande êxito nos negócios e prosperidade no comércio, certo? Então, finalizamos aí, né, os arquétipos aí referentes ao elemento fogo, que vão do número 23 ao número 36, sendo os números escritos de forma normal, tá certo? Pelo fato de serem arquétipos menores, né? Enquanto que os maiores lá estão diferenciados com números romanos indo do número 1 ao 22, tá certo? Repetindo, os arquétipos aí do elemento fogo, que é esse que acabamos de apresentar, vão aí, né, seguindo a lógica do tradicional do número 23 ao 36, tá certo? Então, por enquanto, era isso, né? Até mais.